Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. O Senhor ressuscitou e está presente no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, aqui participando presencialmente, aqueles que também estão em casa agora acompanhando nesta transmissão, que bom a gente poder. Neste domingo pascal, nós também somos chamados a abrir os nossos olhos para ver Jesus Cristo, para encontrá-lo e também para testemunhá-lo. Neste lado se encontra o círio pascal, que foi aceso no sábado santo, na vigília, com as chagas, lembrando a cruz, crucificado, e também a luz, o ressuscitado. Na perspectiva do Evangelho de João, dos Evangelhos em geral, é apresentar o crucificado, que é também o ressuscitado. E para que fosse ressuscitado, ele passou pela escravidão, passou pelo sofrimento, passou pela crucifixão, pela morte horripilante, como nós podemos testemunhar. Mas Deus está presente. Deus nunca nos abandona, como também não abandonou seu filho. A morte foi uma expressiva participação de Deus no seu amor, deixando seu filho morrer por nós. Deus externa o seu amor. Qual pai poderia deixar um filho morrer como morreu Jesus? Deus, ao deixar Jesus morrer daquela forma, expressa o seu amor para com a humanidade, para a nossa conversão, nossa salvação. Mas, se a morte foi expressão de amor, a ressurreição foi muito mais ainda expressão de amor, porque Jesus cumpriu a sua missão, e a ressurreição que o Pai lhe dá é agora a grande prova do amor de Deus para com ele e para com todos nós também, porque também nós somos chamados a passar pela morte e a ressuscitar.
Daí, então, a caminhada com Jesus nesta Páscoa, o Evangelho, ele também acontece no domingo de Páscoa. Estamos vivendo a grande ressonância da Páscoa entre nós, nesta caminhada agora para Pentecostes. Então, o Evangelho mostra esse momento bonito. Primeiro ponto, Deus fala na realidade da gente. Deus fala na realidade do sofrimento. Essa pandemia faz tantas pessoas sofrerem, pessoas queridas nossas, algumas que morreram, outras que estão ainda internadas, infectadas, pessoas queridas da comunidade. Mas nem por isso nós vamos perder a nossa conexão de amor e de fé, de solidariedade. A Páscoa nos ajuda a viver essa evolução para a graça de Deus. E é por isso que a realidade do tempo de Jesus e de hoje deve nos ajudar a perceber a presença de Deus também, apesar de tantas provações e sofrimentos. Os discípulos, no primeiro momento, tiveram muita dificuldade. Eles estavam inquietos entre o susto, o medo, a admiração e a alegria, mas uma fé ainda que superficial. Eles custaram para adentrar, para perceber claramente que era Jesus o ressuscitado. Mas Deus lhes fala na realidade. Deus está presente. O segundo ponto, Jesus abre a sua mente, seus olhos, seu coração. É a luz da fé. Vem pela palavra de Deus. A Bíblia por si mesma não traz fé. De repente eu tenho 10 Bíblias na minha casa, um tampão de Bíblia. Não basta só ter a Bíblia, ou até mesmo ler a Bíblia. A palavra de Deus ela tem que ser incutida, envolvida dentro da vida da gente. Ela tem que entranhar em nós. É isso que Jesus quer que eles entendam. A palavra de Deus tem que ajudá-los a perceber que Ele, o Senhor, está presente. Tudo aquilo que ocorrera foi como que algo que aconteceu, mas Deus não foi longe, Deus não abandonou, Deus estava junto. Por isso agora Ele vai partir o pão com eles, Ele vai ressuscitar e partilhar com eles a Eucaristia, tanto lá no caminho de Emaús, quanto também no reencontro. A Eucaristia é o grande sinal de Deus, da partilha. Deus está presente nesta partilha eucarística, como está presente também na partilha da solidariedade, da caridade para com aqueles e aquelas que mais precisam de nós. E nessa pandemia, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas passando dificuldade. Jesus está presente, então, nesta Páscoa de ressuscitado, para que nós também o partilhemos na caridade, no amor para com o próximo. Depois que eles abrem os olhos, eles voltam para Jerusalém. Era preciso deixar o medo de lado, o comodismo. Era preciso retornar à missão. A gente não pode abandonar a missão. É isso que eles vão aprender. Encontrar o Cristo ressuscitado, que lhes dá a paz. A paz é a grande saudação da Páscoa. A palavra paz, shalom, em hebraico, representa muito mais do que a própria paz que a gente entende, humanamente falando. Porque essa paz que Jesus oferece é a paz da plenitude, a paz da vida plena, é a paz de todas as nossas inquietações resolvidas e abertas em Jesus Cristo. Esta paz que Jesus quer para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso coração, muitas vezes petrificado, triste, desanimado. Então, Deus quer que nós tenhamos a paz. E, ao final, então, é preciso anunciar também, testemunhar o Cristo ressuscitado. Após a experiência do ressuscitado, já não se pode mais ficar parado, estagnado. E a gente viu justamente isso acontecer na leitura dos Atos dos Apóstolos. Essa leitura, esse escrito, aconteceu por volta, mais ou menos, dos anos 80. Imagina, Jesus já tinha morrido quase 50 anos. Já tinha havido uma grande destruição na cidade de Jerusalém. No ano 70, os romanos destruíram o templo, acabaram com a cidade de Jerusalém. Muita gente já estava desanimada da fé.
Então, Lucas escreve esse texto aí para ajudar o povo a não perder a fé, a se converter. Relembra a palavra de Pedro, que denuncia aqueles e aquelas que mataram Jesus, mas também anuncia que Jesus está vivo e ressuscitado. E era preciso, então, se converter, viver a vida nova no Senhor. E Ele perdoa nossos pecados. Deus não quer que a gente fique preso no pecado e na morte. Daí, então, abrir-se ao seu amor, à sua palavra. A leitura de João, a segunda leitura, ela foi escrita para cristãos que vieram de outras línguas e religiões, pagãos, e havia uma mentalidade que havia o seguinte sentido: bastava conhecer as coisas de Deus que estava salvo. Era chamada gnose, que significa conhecimento. Então, muita gente pensava assim, basta eu conhecer o mandamento, basta eu conhecer as coisas de Deus. Mas não basta só o conhecimento. Só o conhecimento por si só não salva. Então, João vai além. Além do conhecimento, é preciso também praticar os mandamentos, viver a palavra, viver o compromisso com essa palavra, na família, na comunidade, no testemunho vivo do ressuscitado no meio de nós. É essa palavra que vai nos guiar, vai nos ajudar agora, neste momento difícil ainda, né? Estamos vivendo aí uma grande tragédia humanitária, universal, mas a gente não pode perder a consciência da fé. Jesus está presente. Ele é quem dá força para que a gente possa viver, se ajudar uns aos outros, para que aqueles que se dedicam mais diretamente à saúde pública tenham força também para não se desanimarem e para que todos nós tenhamos amor à vida e procuremos nos ajudar uns aos outros. Jesus está presente e nós vamos testemunhá-lo pelo nosso bom exemplo também de amor, de caridade, no nosso testemunho no dia a dia, que nós abraçarmos a sua palavra também. Por isso, irmãos e irmãs, que bom celebrar mais um fim de semana com Jesus ressuscitado, presente e vivo no meio de nós.